dos assuntos de hoje. Sim, sim. Para quem quiser, né, mandar a sugestão de assuntos, Pois não, Maurício. através do Facebook do próprio Dr. José Carlos Furlan Gomes, através do WhatsApp da URC, né? Sim. 999959011. Pode mandar a sua sugestão de assunto, o Dr. José Carlos Furlan Gomes vai responder e vai falar a respeito aqui na URC. Bom, Maurício, bom dia. Hoje eu tenho a dizer a você, aos ouvintes da Orlândia Rádio Clube, a comunidade do Facebook que sempre assiste, muito bacana. Estou muito feliz com as pessoas que têm acompanhado e dizendo também que todas essas palestras, esse bate-papo que nós temos aqui está sendo também na página do YouTube, no meu nome, José Carlos Furlan Gomes, na expectativa de ajudar as pessoas. Estamos aqui no Psicologia para trocar assuntos que possam ajudar cada uma, as pessoas refletirem sobre a vida delas. Olha, hoje eu pretendo no programa, falando sobre bases de referenciais, bases referenciais existenciais, vamos assim dizer, um estudo que eu tenho, que logo vai sair num livro. Eu vou usar esse 4 perguntas que me fizeram através do Facebook, através do inbox, e eu pretendo então respondê-las. A primeira veio de uma colega de Ribeirão Preto para falar sobre a banalidade moral que está existindo hoje, principalmente no nosso país, esse problema moral que está atrapalhando. Outras 2 perguntas vêm lá de Curitiba, né? Uma pessoa também de Curitiba mandando para mim isso, perguntando sobre a perversidade da mulher, o que eu acho da perversidade da mulher na mídia, nas novelas. Tem uma novela onde que as mulheres eram altamente perversas, o que eu acho disso. Também veio para eu falar o que está acontecendo hoje no distanciamento entre pais e filhos. O que isso está acontecendo? E uma 4ª pergunta vem de uma pessoa já falando que eu falo de espiritualidade, e ela diz de um contexto bíblico, onde que pela Bíblia Deus fala que a Ele pertence a vingança. E que se nós devemos tratar as pessoas que nos prejudicam de uma maneira bacana, de uma maneira tratando as pessoas de uma forma com que elas joguem brasas vivas na cabeça delas e elas se arrependam. E ela diz que isso está furado, que isso ela não consegue fazer isso. Então eu vou procurar responder essas 4 perguntas hoje. Bom, o que nós precisamos entender é que o ser humano ele tem uma base de referência para a sua existência. E essas bases de referências, elas são vamos dizer, em 2 blocos. Num bloco está dentro da lógica do bem, do mal, do certo e do errado. Nós nascemos com uma base instintiva destruidora. Todo ser humano tem isso dentro dele. Todos nós nascemos com algo perverso dentro de nós. Todos nós nascemos com algo instintivo, algo ruim. Isso Freud chamava de inconsciente. Ele dizia, ele tinha uma visão muito negativa do inconsciente, que ele chamava, baseado principalmente no Schopenhauer, que era um filósofo que ele se baseou. Eu não considero que a gente só dentro de inconsciente temos esse lado negativo. O inconsciente é uma questão totalmente destrutiva, mas eu acho que dentro do inconsciente nós temos uma parte também muito criativa, muito de genialidade. E então nós vivemos numa base, nós somos educados numa base do certo e do errado, que eu chamo de lógica do certo e do errado. Todos nós hoje somos baseados, olha, isso está certo, isso está errado. Eu fiz isso correto, eu fiz isso não correto. E essa lógica é o que nos baseia, né? Desde pequeno, nós entramos dentro dessa lógica. Eu, como criança, quando eu criança, lá na minha cidade, em Andeara, eu era fã de cinema. E no cinema tinha um mocinho e um bandido, né? Tinha
o bandido morria no final, e tinha o mocinho, e enfim. E aquilo foi criado, foi um dos grandes questionamentos que eu já fazia na minha infância e juventude sobre isso. Falei, gozado, ou nós estamos certos ou nós estamos errados. Então nós temos essa base referencial. Dentro dessa base referencial temos uma coisa que é a maldade. Nós temos por natureza, nós somos por natureza, às vezes, maldosos. E essa maldade, ela, muitos anos nós somos educados nessa lógica para sermos boas pessoas, para contradizer esse lado maldoso, para inibir, para conter esse lado maldoso, instintivo, destruidor que nós temos dentro de nós. Porém, a sociedade, no seu processo evolutivo, vamos chamar, tecnológico, e todas as novas demandas, elas começou a perverter o ser humano. Então, hoje nós estamos perante uma sociedade atual que eu considero uma cultura da maldade. Nós nunca vivemos numa era dentro de Brasil tão degradada, tão ruim, tão péssima como atualmente. Hoje realmente existe todo um processo de banalidade moral. O que é banalidade moral? Você tirar a lógica do certo e imprimir uma lógica totalmente instintiva, totalmente primitiva, onde as pessoas começam a perder o seu processo de individualidade. Hoje nós estamos vendo que o Estado, ele quer influenciar em coisas que não competem, sabe, umas coisas extremamente que fogem à competência deles. Por exemplo, definir as questões de sexualidade, essas questões são questões individuais das pessoas. Cada um tem a sua sexualidade, cada um sabe a definição do que quer, cada um sabe o que gosta e o que não gosta. E não compete a querer embutir nas pessoas o que elas devem ser e o que não devem ser. Isso é uma autocracia da maldade. Isso é uma proliferação de embutir, sim, um modelo sexual que nós queremos para as pessoas. Nós não temos esse direito. Contrapartida a isso, eu vi esses dias, eu fiquei até estarrecido. O Estado definindo se tem que ter religião na escola ou não. Isso aí é uma coisa de particular. Isso é uma questão familiar. Isso não tem nada a ver com a escola fazer. Se uma escola quer fazer ou não fazer, isso é um âmbito particular, definido por cada escola, e não estatizado. Então, dentro dessa cultura da maldade, ou seja, dentro dessa cultura, para lançar, para dar estímulos aos aspectos instintivos do homem, danoso, então dá esses pontos. Em contrapartida disso, dessa cultura da maldade, nós vivemos numa sociedade onde a perversidade não está sendo punida. Nós temos um STF da vida aí, camarada, que coisa horrível. As pessoas não fazem nada para estimular, para ser uma instituição que ajuda a sociedade a ter uma moralidade, para ter um equilíbrio. Nós vivemos na cultura de uma impunidade. Esses dias eu vi um bando de pessoas entrando numa fazenda produtiva e arrebentando tudo aquilo, mamões, alimentos. Em troca de ideologias se faz maldade. Eu nunca vi isso. Que coisa. Um jovem entrou numa escola, deu 11 tiros na cara da namorada. E ele aparece na internet. Vemos aquele caso lá em Minas, do homem lá que botou fogo na escola. Vemos o caso em Goiânia, onde um jovenzinho lá de 12 anos, 14 anos, matou os colegas. E as coisas parecem que acontecem, caem no esquecimento. E qual que é a reação social para esses fatos? Então, existe uma cultura extremamente esquisita. Esses dias eu vi o cara do Serasa falando, olha, existe 60 milhões de brasileiros com nome sujo. Por favor, entre em contato com os seus devedores que tem desconto de 80% para quem está devendo. Puxa, mas e quem pagou correto? Quem pagou correto não compensa. Então nós estamos colocando para a sociedade que você tem que ser. Você não pode ser correto. Se você, eu não vou pagar essa conta, eu vou deixar enrolar, porque depois eu tenho um desconto de 80% no que eu devo. O que é isso?
Está ficando uma coisa extremamente ilógica, uma coisa totalmente irracional. Nós estamos vivendo na cultura de uma maldade, uma cultura onde as coisas não podem ser devidamente esclarecidas. Poxa vida, como que isso então repercute? Né? A grande mídia solta novelas onde que a perversidade, onde vem essa perversidade, é muito mal, é colocada a mídia trabalhando de uma forma manipuladora, não fazendo com que as pessoas pensem, eu digo isso a mídia televisiva principalmente. Onde está a questão, então, a lógica do certo e do errado, ela já foi. Ela já está tendo mais uma cultura do que é ruim, do que não é correto, do que é instintivo. Algumas manifestações artísticas extremamente instintivas. Ontem eu vi pela internet uma moça no Facebook, uma moça num trem no Rio de Janeiro, precisando fazer as necessidades, urinar. Aí os caras pararam, o trem do metrô parou numa estação, os caras seguraram a porta e ela fez xixi ali mesmo. E um cara filmando, e ela rindo, e passando isso para todo, e aquilo super visualizado. E eu fiquei pensando, falei assim, gente, isso, que cultura é essa? Que cultura é essa da maldade? Onde o ser humano vai chegar? Aonde nós vamos chegar? A cada dia nós somos envolvidos com esse tipo de situação. Um dos grandes problemas que eu acho disso está acontecendo, está sendo essa pergunta sobre o distanciamento entre pais e filhos. Os pais, queiram separados ou não, têm delegado para as instituições escolares, creches, toda a responsabilidade de uma educação de caráter. A educação do caráter é pertinente a pai e mãe. A responsabilidade escolar é questão de conhecimentos, ajudar os filhos a pensarem, a desenvolver as partes cognitivas de aprendizado. E o que nós deparamos hoje? Nós deparamos hoje com esse distanciamento. Parece que os pais, separados ou não assumem seus filhos naquela questão de edificá-los para que eles sejam pessoas saudáveis nas escolas. Hoje os filhos, eles estão reféns, muitos das instituições escolares, que o ensino no país, a estrutura de ensino no país, não é culpa de professores e diretores, mas a estrutura de ensino é para cada vez mais emburrecer o povo. Esses dias eu vi que soltou o Ministério, dito Ministério da Deseducação, vamos assim chamar, soltou um livro que você não pode corrigir o aluno se ele falar errado. O Alexandre Garcia fez um comentário na Globo sobre isso. Então, senão você tá ofendendo. Então, se ele fala assim, nós vai, você fala assim, não é nós vai. Tá certo, você não pode corrigir. Fala, não é nós, olha, é nós vamos. Ou se ele fala, a gente fomos, fala, não, a gente foi. E diz que isso é proibido. Gente, isso é educação do caráter. Eu tive uma professora chamada Dona Plácida, professora de português. Aquela mulher nos dava não só português, aquelas mulheres nos educou a ter caráter, a ter honestidade, a ter direção na vida. Sou muito grato por aquela professora, inesquecível. Então, a cada dia, a gente observa que nessa cultura, onde que nós estamos indo? Nós, pais, temos que aproximar os nossos filhos. Nós delegamos, hoje eu vejo os pais delegando os filhos para essas instituições, esses sistemas educacionais falidos, que não estão dando acúmulo de conhecimento e não ajudando os filhos a pensarem. Os pais também delegam seus filhos para games. Não sou contra os filhos jogar games, mas a excessividade do game, a excessividade virtual, como tem atrapalhado os jovens, como tem feito os jovens frios, calculistas, psicopatas. Ou seja, psicopata é aquele que não tem consciência do outro, que não tem consciência da sociedade, que é aquele programa que eu falei anteriormente, o aspecto sobre judicialidade, a consciência é cauterizada.
a responsabilidade social, a responsabilidade do equilíbrio psicológico depende de nós. Nós, pais, estamos enxergando que essa lógica do certo e do errado já foi para a cucuia. Ela não atende mais às demandas que o ser humano precisa. Então, nós vimos que existe uma base do certo e do errado, uma base referencial. E nesse certo, errado, nesse mal e bem, tem prevalecido as raízes da maldade, devido a todo o contexto que existe institucional em nós. Um bando de políticos corruptos, sociopatas, psicopatas, e que não acontece nada com eles, denegrindo o povo, roubando cada um de nós, matando muitas pessoas por falta de hospitalização. Isso é normal? O ser humano nasceu para ficar assim? Isso é muito sério. Uma outra base referencial que nós devemos seguir é a lógica da justiça. Na lógica do certo ou errado, nós perguntamos: isso está certo ou está errado? Isso nós sabemos que é muito limitado. Porém, na lógica da justiça, nós perguntamos: o que está sendo feito é justo ou não? Cada atitude minha é justa ou não? Cada ação que eu tenho na minha vida contribui para o meu crescimento e o crescimento das pessoas e da sociedade ou não? E essa base da justiça, essa lógica da justiça, essa lógica de procurar superar ou dar respostas mais saudáveis para uma sociedade, ela envolve uma espiritualidade. Ela envolve, quando eu falo espiritualidade, a conexão do homem com Deus e Deus com o homem. Não estou falando de religião. Eu acho que as religiões, muitas vezes até elas estão falidas. Quantos picaretas estão usando o nome de Deus para ganhar dinheiro, enganando as pessoas? Outros psicopatas, outros sociopatas, outros mercadejando a palavra de Deus, como a palavra de Deus fosse um lixo. O que é isso? Eu acho que nós o que eu estou dizendo no ponto de vista psicológico baseado em estudiosos, baseado em Carl Gustav Jung, no filósofo Martin Buber, em Moreno, baseado nos estudos neurológicos sobre o God's Point, o ponto Deus, para as pessoas viverem no aspecto de integralidade e normais, pessoas equilibradas. As pessoas, elas precisam urgentemente de sair dos seus dogmas, conceitos religiosos também, e conversarem livremente com Deus e ouvir Deus. Para quê? Para que seja estabelecida uma referência existencial não religiosa, não ruim, não fanatizada, mas equilibrada, onde os nossos pontos, onde as várias conexões psicológicas dentro da nossa racionalidade, nossa vontade, nossa intuitividade, nossa consciência, nossa vontade, enfim, são bem administradas. Quando nós atingimos isso, nós atingimos um ponto de equilíbrio, mas isso não é tão fácil como a pergunta sobre aquela pessoa de São Paulo, dizendo: olha, puxa vida, eu procuro fazer o bem com as pessoas, eu procuro ser bacana com as pessoas, e as pessoas só me puxam o tapete. Isso é correto? Como é que é? A Bíblia está falhando? Não, a Bíblia não está falhando. O que está falhando é essa cultura da maldade. E lá diz que a justiça pertence a Deus, que nós não devemos nos vingar, nós não devemos atacar as pessoas, nós não precisamos dar o troco. Eu posso dizer que, graças a Deus, na minha vida, nunca procurei dar o troco para ninguém, nunca procurei ser vingativo. Mas eu fico vendo que nas coisas, na vida, principalmente na minha, as coisas acontecem, e elas acontecem de uma forma justa, graças a Deus. Então nós precisamos, eu acho que essa pessoa não precisa ficar decepcionada, porque talvez ela esteja ansiosa, querendo cobrar ou esperar uma resposta rápida.
As respostas dentro de uma convivência com Deus não são tão rápidas. Elas vêm, e elas vêm de uma maneira eficaz, justa, correta. Então nós devemos nos apegar dentro desses princípios de equilíbrio, dentro desses princípios onde nós possamos ter uma nova lógica existencial, uma nova base de referência existencial. Nós temos esses dois caminhos, a nós foi dado esse livre-arbítrio. Nós podemos estar dentro dessa lógica do certo e do errado, essa lógica que nós estamos vendo que está cada vez falida, porque existe um processo de corrupção dentro dessa lógica, terminando o que é o bem e enfatizando o que é o mal, onde o mal prevalece em busca do quê? Em busca de ideologias, em busca de poder, em busca de quem quer mandar em quem. Que isso? E existe uma outra lógica, que é essa lógica da justiça, e onde nós podemos dizer a nós mesmos: eu estou sendo justo nisso que eu estou fazendo? Isso que eu estou fazendo está dentro de um parâmetro de me trazer paz? Se eu tenho paz na minha vida, eu posso fazer. Se eu não tenho paz dentro de mim, não faça. Nós temos esse semáforo interno que é fantástico, que é poderoso, que é muito verdadeiro. Então, nós temos escolhas na nossa vida. Nós temos escolhas para o nosso país. A principal escolha que o ser humano tem, não é talvez o ano que vem, eu acho que é muito importante saber quem nós vamos escolher para ser nossos governantes, porque os caras que estão pleiteando aí reeleição, essa camada toda aí, meu amigo, fora. Mas o nosso objetivo, isso é muito do sistema mundano. Mas nós estamos num outro contexto. A mudança nesse país vai depender muito da mudança que nós fizermos em nós mesmos. Qual que é a nossa base referencial? Eu posso seguir essa base do certo e errado, do bem e do mal, e ir nela, onde ela quer ser manipulável para eu ser sempre mais instintivo, perverso, ruim. E sabe no que vai dar? Destruição cada vez mais, o caos. Ou eu vou para uma outra base, a base da justiça. Eu não posso esperar o que os caras vão fazer pelo país, mas o que eu vou fazer pelo meu país, o que eu vou fazer por cada amigo meu, o que eu vou fazer para cada semelhante, o que eu vou fazer por... Isso depende de quem? Isso depende de mim. Isso depende da base referencial que eu vou seguir. Eu posso seguir a lógica da justiça. E essa lógica da justiça, eu sempre, em cada ato, em cada sentimento, em cada atitude, em cada gesto que eu tiver, eu disser: eu estou sendo justo com isso? Ou eu estou querendo enganar as pessoas? Ou estou querendo maltratar as pessoas? Ou estou querendo espoliar as pessoas? Isso é justo? Muitas vezes as empresas, muitas vezes os lugares são ruins porque os gerentes, os donos, os proprietários, seja lá os empreendedores, eles empreendem em que base? Que base de referência eles têm? Eles têm uma empresa para gerar lucros corruptos? Vamos espoliar, vamos fazer coisas ruins, ou baseado numa questão justa? Faça um bom produto, uma questão de qualidade. Eu quero que o fornecedor, que os meus clientes tenham uma boa base, um bom produto. Então, isso vai para a sociedade como um todo. Uma mudança social, uma maior revolução social que existe, está na escolha dessa base referencial. E você tem dois caminhos. Ou você continua se debatendo, ter um vazio existencial enorme, questionando por que vive nessa vida, desesperado, com alto índice de suicídio, principalmente de jovens, perdendo o sentido existencial. Esse é o caminho que você tem. O outro caminho é você falar assim: não, espera aí, minha vida tem valor, eu existo para expressar Deus, eu existo para me comunicar com Deus, eu existo para ouvir Deus, então minha vida tem valor. Eu quero viver de uma forma justa, não de uma forma religiosa, não de uma forma aparente, não de uma forma enganosa, sendo ludibriado por falsos camaradas aí, dizendo
cristãos evangélicos que só querem deturpar, só querem espoliar as pessoas, maldosos. Ou você fala assim, não, eu quero ter uma comunicação com Deus, eu quero viver Deus e viver de uma maneira justa. Se você fizer isso, certamente você é um revolucionário. Se você fizer isso, você muda o que está ao teu redor, muda a tua sociedade e vive de uma maneira mais satisfatória. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui na Orlândia Rádio Clube. Maurício, eu que te agradeço a todos os ouvintes, espero que todos possam refletir no que eu disse e não quero saber se concordam ou não concordam, mas que isso leve um campo para vocês refletirem e dar um significado em suas vidas. Um beijo a todos, fiquem com Deus, até segunda-feira que vem. Bye, bye. Nós conversamos com o